Por quê? Porque muita coisa na vida da gente acontece de repente. Essa palavra de repente, além de ser uma coisa, ela tá especificando que acontece assim, sem esperar. De repente, uma violenta tempestade bateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Diga, Jesus, porém, dormia. Jesus, porém, dormia. Vamos lá. Os discípulos foram acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pouca fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. E os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Agora você vai lá para Mateus capítulo 4, versículo 22 até o 33. Mateus capítulo 14, versículo 22. Mateus 14, versículo... Não, Mateus capítulo 14, versículo 22. Isso. Até o 33. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, aproximadamente 3 da manhã, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram com medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Até o 30, vai. Quando entravam no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém? Irmãos, nós estamos aqui diante de duas tempestades que, segundo quem vive na região e quem estuda essa área, diz que é uma coisa muito comum no mar da Galileia. Na verdade, a Bíblia chama isso de mar, mas não é mar. Isso aí é um lago, que eu já fui 2 vezes nesse lago, já andei nesse lago de barco. O pessoal que foi com nós agora nessa última vez, em 2012, nós fomos nesse barco. Ele é chamado de Mar da Galileia, Lago de Genezaré, o Mar de Tiberíade. Por que ele é chamado de mar? Por quê? Primeiro porque ele é um grande lago, né? É um lago que tem dentro de Israel. E segundo os historiadores, há muitos anos atrás, há dentro desse mar um veio de água salgada, salobra. E essa água poluía aquelas águas. Não é que poluía para matar os peixes, mas trazia um gosto, como é que eu falo? Salgado para quem vivia naquela região. Mas com a tecnologia, aquela encanação, fizeram um encanamento e tiraram aquele veio de água salobra, tiraram, hoje não tem mais isso. Mas por causa desse fato de às vezes certas partes daquela água estar um pouco salgada, porque era água de lagoa, que o Rio Jordão joga ali dentro, então se chamava aquilo de mar, pelo tamanho, que era um lago muito grande, e também por algumas partes dele que era salgada. Então apelidou-se de mar. Então, se fosse uma referência no tempo de Jesus, onde é o mar da Galileia? Então era lá. Onde é o mar de Tiberíades? Por que Tiberíades? Porque a cidade de Tibéria ficava perto. Onde é o lago de Genezaré? Porque é o mesmo, tudo é o mesmo lago.
E justamente nesse lago ele é cercado pelas colinas de Golã. E como ele é cercado pelas colinas de Golã, há um determinado dia, uma determinada época, não sabendo meteorologicamente falando, sopra um vento que vem e ele é preso nessas colinas e ele vai de encontro às águas. E qualquer embarcação pequena que tiver ali, ela pode correr o risco de naufragar, porque o vento fica rodando em volta para querer se liberar e acontece essa tempestade que a Bíblia conta 2 vezes nos evangelhos. É isso que aconteceu. Mas o que eu quero frisar para você, eu só falei isso aí de pano de fundo, para que a pessoa fique mais ou menos conhecida para quem nunca foi lá. O que nós vamos entender aqui, que na primeira tempestade, nós vemos que Jesus entra com os discípulos nesse barco, nesse mar, e a Bíblia diz que ele deita para dormir. Não foi isso que nós lemos? Ele deita para dormir e ele dorme. E justamente no momento que eles estão bem lá no meio, desencadeia essa tempestade. E o barco começa a balançar, a balançar, a balançar, a balançar, e começa a entrar água. Uma das coisas que a gente tem que pensar é o seguinte: como é que pode Jesus dormir com água sendo jorrada dentro do barco? Porque se você raciocinar friamente, se você deitar no barco, o barco que eles estão referindo aí, são praticamente canoas, gente, são muito rústicos. Se a água entra, automaticamente, se você estivesse dormindo num barco desse, você acordaria. Por quê? Porque a água bateria em você. E a água fria em você, você acordava. E o barulho que os discípulos faziam, porque estava balançando demais para afundar, também não havia um espaço para que alguém dormisse mesmo. Mas a Bíblia diz que caiu um profundo sono e Jesus, ele dormia. Bom, se é isso que nós estamos lendo, é a palavra de Deus, e se o Espírito Santo deixou que isso fosse escrito para nós hoje, é porque tem algo aqui que nós temos que aprender. Amém. E aí nós podemos aprender. Eu vou dizer o que eu aprendo, e se você pega para você. Primeiramente, Deus dorme em qualquer lugar. Mas como? Deus dorme? Palavra figurativa. Deus não precisa da paz do mundo para se descansar. Deus não precisa dos comodismos humanos para que ele descanse. Mas o ensinamento é: Deus quer nos dar tranquilidade em plena tempestade. Deus quer dizer para nós que é inevitável você e eu termos tempestade, mas que nós possamos estar tranquilos, porque mesmo que achemos que Deus está dormindo, Ele pode até estar, mas há uma maneira de acordá-lo. Todo o barulho dos discípulos não acorda Jesus. Toda a água que cai e molha as vestes de Jesus não o acorda. O que acorda Jesus é um clamor daqueles que precisam dele. Por isso que quando eles chegam para Jesus: mestre, não deixa a gente morrer, a Bíblia fala que aquilo acordou Jesus. Mas com certeza, pela lógica, aquilo deveria já estar uma guerra ali dentro. Ninguém estava ali em silêncio. O barco vai afundar, mas não acorda Jesus. Aquilo estava uma bagunça, e Jesus não acordava. A água não acordava. O barulho, a batida da água não acordava Jesus num barco tão pequeno, tão ruim. Mas quando os discípulos clamaram, o mestre levantou. O que é que o Espírito Santo fala conosco através disso? Que por mais que a tempestade esteja difícil na sua vida, pode clamar, que Ele levanta e te socorre. Amém. Outra coisa que nós não sabemos, eu não sei, nem você sabe, nós não sabemos lidar com o silêncio de Deus. Nós não sabemos lidar com o silêncio de Deus. É uma coisa muito difícil para você e para mim lidar com o silêncio de Deus. É muito difícil lidar com o silêncio de Deus. E Deus tem hora que Ele se silencia. Tem hora que Deus se aquieta na vida da gente. Tem hora que Deus não nos dá uma mensagem. Tem hora que a coisa parece que o céu, seu céu, o meu céu é de chumbo. Porque nós achamos que Deus tem que ser aquele que nos serve e não nós o servimos. Então nós ficamos tão viciados em receber coisa de Deus que nós não aceitamos o silêncio de Deus.
E Deus fica em silêncio. Deus fica quieto muitas vezes na sua vida e na minha vida. Mas é muito claro dizer, Ele pode ficar quieto, mas Ele está do seu lado, Ele está do meu lado, Ele está do nosso lado. Amém. Em meio à tempestade. Amém. Quando os discípulos acordam a Jesus, Jesus se levanta e diz para ele: por que vocês estão com medo? Vocês estão com medo de morrer? Não deixa que morramos. Ainda ele botou no plural. Nós vamos morrer. Ele dirige-se para a vida. Olhe bem, o discípulo dirige para a vida, a ressurreição, e diz para a ressurreição, diz para a vida, diz para o Filho de Deus, diz para aquele que tem vida eterna, aquele que manda nos céus e na terra, e diz para ele: nós vamos morrer. Como é que vamos morrer se a vida está lá dentro? Quando Marta chegou para Jesus, né, e disse assim: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus falou: seu irmão há de ressuscitar. Ela disse: mas na ressurreição do último dia. Ele falou: não, eu sou a ressurreição. Eu não fui, eu não serei, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então ele dirige-se para a própria vida e diz para ela que ela vai morrer. Veja que interessante isso. Mas por que eles fazem isso? Porque eles ainda não têm uma conversão no Senhor. Eles ainda não creem que o Senhor é o Senhor de toda a terra. Amém? Amém. Então, na hora do silêncio de Deus, na hora que as coisas entram num pipoco na vida da gente, nós temos que entender que mesmo que se Deus dormisse, claro que Ele não dorme. A própria Bíblia diz que aquele que te guarda nem sequer tosqueneja. Isso é no cochila. Mas, sentido figurativo, mesmo que Deus esteja dormindo, se você começar a reclamar, se eu começar a reclamar, chutar o balde, gritar, isso não vai mover a mão de Deus. Ah, eu estou com um problema lá, então eu fico tacando pedra em todo mundo, gritando com todo mundo. Isso não move a mão de Deus. O que vai mover a mão de Deus é se a gente dirigir para Ele e falar: Senhor, por favor, me socorre. O Senhor levanta e socorre a gente. Amém? Na outra tempestade, você vai ver que é o contrário agora. Nessa que nós acabamos de falar, Jesus entra no barco com os discípulos e vai com os discípulos. Só que ele vai e dorme. Nessa outra tempestade, ele não vai com os discípulos. Ele manda os discípulos irem. E os discípulos vão obedecendo a palavra do Senhor. Jesus sobe numa montanha e vai orar. Isso é hora de orar. Quando está no meio do barco, numa outra oportunidade, o mesmo problema acontece. E o barco começa a jogar e vai afundar. E Jesus, obviamente, viu lá da montanha e vem sobre as águas agora. Ele vem vindo sobre as águas. E os discípulos estão desesperados e vai morrer. Aí eu digo para você: como é que eles sabem que vão morrer? Porque eles conhecem aquela região, eles conheciam cada palmo daquele mar. Eles sabiam que ali onde eles estavam era muito profundo. E mesmo que eles soubessem nadar, eles não conseguiriam ter força física para nadar até a margem. Eles iam morrer. Aí vem Jesus no meio da tempestade, sobre as águas. E quando eles olham aquilo, o que eles dizem? É um fantasma. Por quê? Como é que eu falo? Quando eles veem aquela pessoa, quando eles falam que é um fantasma, é uma coisa lógica. É uma coisa muito lógica eles pensarem que é um fantasma. Por quê? Porque eles acreditavam, porque a gente pensa que os discípulos, eles eram discípulos e eram pessoas convertidas, eles não estavam ainda convertidos. Eles tinham um monte de crença ainda das coisas do mundo que eles viviam. Por isso que naquele cego ele disse: Senhor, quem pecou, esse, o filho, o pai, para que ele nascesse cego? Por quê? Cego. Por quê? Porque eles tinham aquelas crenças ainda deles, eles não tinham uma conversão. Eles gritam: é um fantasma, porque o homem não pode flutuar. Se está flutuando, é um fantasma. Aí Jesus diz: não, sou eu. E Pedro disse: bom, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E Jesus falou: vem. Você conhece a passagem. E foi. E Pedro foi. Quando ele começou a raciocinar que aquilo era impossível,
Ele começou a afundar. Mas assim mesmo, o Senhor estende a mão e salva. E põe ele no barco e diz: por que você duvidou? E acalmou o vento e tudo se cessou. Irmãos, o que é que o Espírito Santo quer falar conosco através desse escrito? Uma das coisas, você pode estar fazendo a vontade de Deus e assim mesmo enfrentar uma tempestade na sua vida. Nossa, é achar que todas as vezes que acontece uma coisa errada na nossa vida, nós ficamos procurando por quê? A gente fica: o que é que eu fiz de errado para merecer isso? O que é que eu fiz? O que foi que eu fiz para que acontecesse isso? Irmãos, nem sempre você fez uma coisa errada e a tempestade veio. Muitas vezes é porque a gente faz uma coisa errada, mas muitas vezes a tempestade vem porque faz parte da vida do ser humano. Note que os discípulos estão no meio do mar obedecendo o quê? Ordem. Eles estão ali obedecendo a Jesus. Foi Jesus que mandou eles para aquela boca fria. Foi Jesus que mandou ele para aquele problema. Eles estão desesperados. O que será que nós fizemos? Não fez nada. É uma tempestade da vida. Jesus veio sobre o mar. E Pedro consegue dar 2, 3 passos. Aí outra coisa que o Espírito Santo ensina a gente: nós seremos um Pedro ou os demais discípulos. Por quê, pastor? Porque quando acabou aquela tempestade, quando acabou tudo aquela tempestade, qual foi a conversa dos discípulos, exceto Pedro? Nossa, você viu? Pedro caminhou 3 passos sobre as águas e não afundou. Isso contou para todo mundo, não contou? E o que é que Pedro contava? Eu caminhei 2 passos sobre as águas e não afundei. O que é que o Espírito Santo fala para a gente? Ele diz assim: você pode escolher em ser uma pessoa que vai passar a vida inteira contando bênção dos outros, ou você deve passar o resto da sua vida contando as suas próprias bênçãos. Amém. Às vezes a gente, quando prega esse texto, a gente fala assim: ele duvidou. Irmãos, eu nem do barco desceria. Sou realista. Deus me livre. Você já viu um homem da minha idade entrar numa piscina? A gente entra, bota o pé. Dizer quando fazer batismo, como é que é? Que encenação para entrar na água. A gente faz, imagine flutuar, mas nem pensar. E Pedro, ele teve muita fé. Ele foi, eu não sei se 2, 3 passos, a Bíblia não fala quantos, mas ele conseguiu. Então ele passou a vida toda dele dizendo para todo mundo: eu andei sobre as águas. Ele disse: veio, eu fui, eu andei. Realmente eu afundei, mas que eu andei alguns passos, eu andei. E os outros discípulos? Pedro andou sobre as águas, ele andou sobre as águas. Jesus chamou e ele perguntou: se és tu? Porque estava todo mundo dizendo que era um fantasma. Você pensa bem, se ali tem um fantasma, você vai ali. Tem um fantasma no quarto. Ai, eu vi um fantasma lá. Você vai lá? Fantasma! E Pedro fala: se és tu, manda ter contigo sobre as águas. Quer dizer, a coisa está feita e ele vai atrás do fantasma. Tudo isso pesou na balança de Deus. Apesar dele também se assustar com aquilo, e quando Jesus falou: sou eu, Pedro acreditou. Mas só que ele falou: mas se é mesmo, mande ter contigo. E Pedro foi. Então o Espírito Santo, através das Sagradas Letras, diz assim para mim e para você: você vai passar a vida dizendo: nosso irmão andou sobre as águas. Ou você vai passar a vida toda dizendo assim: eu andei, foi pouco, eu tive medo sim, eu titubeei, mas eu consegui fazer alguma coisa. Irmãos, o lidar com o silêncio de Deus, voltando lá, é uma coisa muito triste lidar com o silêncio de Deus. E quando nós aprendemos a lidar com o silêncio de Deus, a gente aprende a ter esperança e paciência. E a Bíblia fala no Salmo 40: esperei com paciência no Senhor. Lembrando um pouquinho da ressurreição de Lázaro, que nós já pregamos aqui, raciocina bem. Betânia, onde morava Lázaro, era mais ou menos 1 dia de viagem até onde Jesus estava. Mais ou menos. Quando Maria mandou um mensageiro avisar Jesus
que Lázaro estava doente, segundo as contas, se você fizer as contas, quando o mensageiro chegou lá com Jesus, o Lázaro já tinha morrido. Quando ele chegou, Jesus falou para ele: ó, essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. O camarada deve ter ficado contente, não ficou? Aí ele voltou. Quando ele voltou, ele chegou para Marta, vamos porque ele não sabe de nada. Ele falou: Marta, Jesus falou que essa doença não é para a morte. Ele falou: é? Quando ele voltou, já fazia o quê? 2 dias que o cara tinha sido, porque ele sepultava no mesmo dia que nem nós, no Brasil. Já estava sepultado Lázaro. Agora raciocina comigo, raciocina. Jesus falou que aquela morte, aquela doença não era para a morte, não falou? Quando o mensageiro chega para falar com a Marta, o que aconteceu com o cara? Tinha morrido. Jesus é o quê? Mentiroso. Jesus é o quê? Enganou. Ele não é o verdadeiro Filho de Deus. Porque ele não podia, sabe aquele dia, falar assim: ele vai morrer, mas vai ressuscitar. Ele não falou isso. Essa doença não é para a morte, mas é para a glória, para Deus manifestar a glória dele. Mas o cara morreu. Por isso, olha bem, depois que ele pega e vai até lá. Então você imagine mais ou menos como é que ficou a cabeça da Marta, como é que ficou a cabeça da Maria. Por quê? Porque Jesus era amigo íntimo. Quando você convida um amigo para te socorrer e ele não vem, seja franco, como é que você se sentiu? A gente fica chateado, viu, irmãos? Fica muito chateado. Porque na hora que precisou, eu estava lá, mas na hora que eu precisei, inventou um monte de coisa. Quando Jesus vem chegando, o que acontece? Marta vem correndo e diz: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela falou a pura verdade. Sabe o que ela quis dizer para Jesus, irmãos? Ele morreu por sua culpa. Você é culpado de ter morrido. Quando a gente lê isso, se tu estivesse aqui, meu irmão teria morrido, a gente lê, como a gente quer sempre amenizar Jesus, como a gente sempre quer glorificar Jesus, como a gente quer botar pano quente, a gente diz assim: mestre, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas não foi assim que Marta falou. Marta falou assim, em outras palavras: ele morreu porque você não veio. Porque se o Senhor tivesse estado aqui, ele não teria morrido. Então, um pouco da morte dele é culpa tua. Porque nós vimos o Senhor curar muita gente. O Senhor podia ter vindo e curado ele. E aí, quando chamaram Maria, o que foi que Maria disse? As duas estavam extremamente chateadas com Jesus. O que Maria falou? Parece que decoraram, irmão. Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A culpa é tua. Porque ela sabia o que Jesus fazia, podia ter curado o irmão dela. Por isso que Jesus fala para eles assim: olha, onde vocês puseram ele? Me leva no cemitério onde ele está. Levaram. Quando chegaram, o que Jesus falou para vocês? Todo mundo sabe a história. Tire a pedra, depois de ter orado. E ele disse: Lázaro, vem para fora. E a Bíblia fala que o defunto saiu. Agora, toda vez a gente olha o defunto saindo, é isso aí mesmo. Agora, olha agora a cara da Marta e da Maria. O que é que Deus quis ensinar para ela? Você achou que eu estava atrasado, não achou? Você achou que eu não liguei para você, não foi? Na hora que você estava clamando, você mesmo disse: quanto mais reza, mais oração aparece. Olha, ele pousou muitas vezes na minha casa. E agora que eu precisei, ele não veio. A gente fala: não, eu não falaria isso. Irmão, a gente fala isso sim. Se não fala, a gente pensa. E para Deus, pensar já falou. Para mim não. Se você pensar uma besteira de mim, não fala, eu nunca vou ficar sabendo. Mas se eu pensar uma besteira de Deus, é besteira. Ele já sabe o pensamento da gente. Lázaro veio para fora. Quando ele falou isso e Lázaro apareceu, imagina a cara da Maria e da Marta. Porque você pode notar que para nisso ali, não continua a história. O que Deus quis mostrar para Marta e mostra para nós também? Que se nós somos de Deus, irmãos, se nós realmente fizermos um compromisso com Deus, se nós realmente entregamos o nosso caminho ao Senhor, se nós falamos realmente, vamos viver para Deus, não estamos passeando nas coisas sagradas, estamos vivendo, mesmo que as coisas não saiam do jeito da gente,
Mesmo que as coisas não funcionem do jeito que a gente imagina. Isso não quer dizer que Deus perdeu o controle sobre nós. É muito comum eu, como pastor, ouvir pessoas dizendo: Deus esqueceu de mim. Deus esquece de alguma coisa. Esquecimento é defeito humano. Deus não esquece de nada, a não ser que Ele queira. Então, por pior que seja a situação, por pior que seja, Deus é presente. Então você vê Jesus dormindo e os discípulos em apuro. Parece que o Senhor não estava nem aí com o problema. Manda eles atravessar o barco agora e ele fica lá numa boa. Foi orar acima, em terra firme, né? E os discípulos estão lá desesperados no alto mar. Mas lá vem ele. Lá vem ele, no outro, lá estava ele. Mas as duas vezes, meio isolado. Mas tanto a primeira como a segunda, ele solucionou o problema. E deu a vitória para aqueles que Ele ama. E outra coisa muito importante nesse Mateus capítulo 14, que eu quero terminar minha fala, que eu já falei muitas vezes, o capítulo 14, 22, por favor, Gui. Eu vou terminar com essa palavra que vocês já ouviram eu falar sobre isso. Presta atenção no versículo 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco. Escutem aqui, irmãos. Entre no barco. Amém. Vou falar de novo. Entre no barco. Amém. Você entendeu o sentido figurativo da coisa? Amém. Amém. Entre no barco. Diga de novo. Amém. Entre no barco. Entra no barco. Porque se você continuar, ou eu continuarmos do outro lado, olha o que acontece. Olha, ó. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse diante dele para o outro lado. Olha, presta atenção. Primeiro é... Vamos lá, 1, 2, 3. Primeiro é... Entra no barco. E depois... Vai viver diferente. Como é que é? Entra no barco e... Vai lá para o outro lado. Vai lá. Eu tenho que estar no barco... Tem que estar no barco. E passar para o outro lado. Passar para o outro lado. Agora veja essa palavra aqui. Enquanto ele abençoava a multidão. Ele fazia o que com a multidão? Despedia. Despedia. Você quer que Jesus despeça você? Fique com a multidão. Se eu quiser que Deus me despeça, eu fico do lado da multidão. Quando eu falo multidão, não é igreja grande, é o pessoal do mundo. Nós não podemos ficar com eles. Não é não estar com eles, não amá-los, não respeitá-los. Somos amigos, mas eu não posso viver como eles vivem. Amém? Porque senão eu vou ser despedido. Eu já disse a vocês e vou repetir, sempre repetirei. Deus não tem compromisso com quem não entra no barco, gente. A gente pode usar essa palavra ou outra. Deus não tem compromisso para quem não veste camisa. Deus não tem compromisso para quem não vem jogar. Deus não tem compromisso para quem está passeando só nas coisas sagradas. Lembra que eu já falei para vocês do Salmo 91? A gente adora o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele o quê? Habita. O que é habitar? Morar, viver, se alojar, estar lá. Viver lá. Então a gente pega o salmo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará direito. Não sabe nem o que está falando. É aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, vive no esconderijo do Altíssimo. Aí então a sombra do Onipotente vai descansar. Aí direi do Senhor: Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Aí Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Aí Ele me cobrirá com as suas penas, se eu habitar. Amém? Então, entre no barco, passa para o outro lado. Isso não quer dizer que se você entrar no barco, não vai ter tempestade. Houve a tempestade, mas Ele vem socorrer. Amém? E Ele vai despedir a multidão. Eu não estou com a multidão, você está? Não, eu quero que a multidão se converta, mas eu quero estar dentro do barco. Amém. Curva a sua cabeça. Amém. Senhor Deus, nosso Pai,
Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Abençoa, Senhor, nossas vidas, que nós possamos, na hora da nossa tempestade, lembrar disso. Porque agora que não tem tempestade, a gente nem liga para isso. Mas um dia a tempestade vem e a gente tem que lembrar disso. Que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, em nome de Jesus, Espírito Santo, que isso fique gravado no nosso espírito, na nossa cabeça, que o Senhor está conosco. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. 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 Aleluia.